Convite do presidente Putin que o presidente Lula vai participar dessas celebrações pelos 80 anos da vitória contra os nazistas. Na Rússia, claro, as celebrações são em relação à vitória e aos sucessos obtidos pelo então exército da União Soviética contra a Alemanha nazista. Nós vamos agora ao vivo até Brasília com o repórter Pedro Teixeira para ter as informações pelo menos as confirmadas, porque a informação que nós temos é que a viagem deve acontecer amanhã, mas não se sabe muito ao certo ainda o horário dessa viagem do presidente Lula. Sabemos que a comitiva vai ter muita gente, inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É isso, Pedro? Boa noite. Exatamente. Voo presidencial, Márcio, decola na hora que o presidente decide, não é como nós que viajamos em aviação comercial, então ainda tem uma dúvida sobre o horário que será escolhido pelo presidente Lula, se ele vai decolar amanhã à noite ou quem sabe no início da manhã da quarta-feira, com essa comitiva, contando com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além de ministros de governo que vão acompanhar o presidente Lula tanto nessa ida para a Rússia e seguem com ele para a China, que é o segundo compromisso internacional nesta viagem da presidência da República. No primeiro compromisso, o presidente participa desta celebração que o Américo trouxe as informações de 80 anos da vitória do exército da União Soviética contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. As celebrações acontecem na próxima sexta-feira com um desfile cívico-militar na Praça Vermelha, em Moscou, mas entre os dias 8 e 10, o presidente Lula e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, devem se reunir, fazer as famosas reuniões bilaterais entre chefes de Estado. Na pauta, algumas questões bastante importantes para o mundo, viu, Márcio? O presidente Lula pretende conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre as possibilidades de uma solução no conflito entre Rússia e Ucrânia. O Brasil pretende novamente se colocar como uma espécie de negociador da paz para este conflito. Além disso, a diplomacia brasileira tem dito que essa é uma viagem importante para ressaltar a independência internacional do Brasil nas várias questões. Muito por conta disso, o presidente está indo à Rússia, país que tem sido evitado por vários chefes de Estado. A viagem está marcada para amanhã ou para o início da manhã da próxima quarta-feira. Márcio, volto com você. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que falou com a gente direto de Brasília. Eu converso agora com o nosso analista internacional, Lorival Santana. Lorival, acho que o Pedro nos deu uma deixa perfeita, dizendo que poucos líderes mundiais estão indo para a Rússia. Eu pergunto, Lorival, e boa noite, antes de mais nada, se há algum estranhamento do presidente Lula ir participar em Moscou dessas celebrações pelos 80 anos da derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Talvez especialmente pelas companhias que ele terá entre os outros visitantes, Lorival. Boa noite. Sim, desde 2014, nenhum líder democrático vai a essas comemorações em Moscou. Da América Latina confirmaram presença o Nicolás Maduro, da Venezuela, e o Miguel Díaz-Canel, de Cuba. Da Europa vai provavelmente apenas o Robert Fico, da Eslováquia, que é aliado de Putin, é contra a imigração, contra a União Europeia, contra as minorias romãs, ou seja, ciganas, húngaras. Na Eslováquia é um ultranacionalista e ultraconservador. O Aleksandar Vučić, da Sérvia, também gostaria de ir. A Sérvia é uma histórica aliada da Rússia no combate ali, no embate com os croatas, com os bósnios muçulmanos, com o Kosovo, mas ele ficou doente. Ele estava numa visita à Casa Branca, também tem essa afinidade de conservadores com Donald Trump, mas ficou doente, talvez não vá. De resto, o que vão são ditadores da Ásia Central, que são dependentes, né, são satélites da Rússia, da Mongólia, da África e da autoridade palestina, Mahmoud Abbas.
é um contraste muito grande em relação a outros números redondos dessa comemoração. Por exemplo, em 2005, no 60º aniversário, estava George W. Bush, estava Jacques Chirac, da França, Gerhard Schröder, da Alemanha, e assim por diante. Em 2010 ainda foi a Angela Merkel, da Alemanha, mas a partir de 2014, da invasão da Ucrânia, deixou de ter sentido para os europeus e para as democracias ocidentais em geral festejar essa data junto com os russos, porque é uma data que celebra a liberdade na Europa e o respeito à soberania, que foi o que a Alemanha nazista atropelou. Mas agora é o Putin que faz isso, desde 2014. Então não há mais o que celebrar com os países democráticos e que respeitam a soberania. Muito obrigado, Lorival Santana.